Gratuaialcha, gratuaial. Gratuaialcha, gratuaial. Gratuaialcha, gratuaial. Assim seja feita a vontade do Pai Yalcha. Amados irmãos, hoje é quarta-feira, 7/7/2021. Nós estamos iniciando mais um estudo na reunião de revelações. O Pai vai mostrar para nós mais ainda da sua palavra maravilhosa e que nós possamos ficar atentos para não deixar nenhum alimento sem entrar em nossas bocas, né? Para a gente não perder nenhum nutriente. E aí, irmãos, eu quero abrir com os irmãos, primeiramente, lá em Apocalipse 14. Vamos lá, Apocalipse 14. Apocalipse é meu livro preferido, né? Apocalipse 14. Apocalipse sempre foi meu livro preferido. Então vamos lá. Apocalipse 14. Eu tenho certeza que você nunca entendeu esse pedacinho, mas você agora vai entender e eu nem vou precisar falar, vocês já vão saber quem que é, tá? Diz assim, ó, Apocalipse 14, versículo 6, tá? Apocalipse 14, 6. Vi depois outro anjo que voava no meio do céu com um evangelho eterno. Presta atenção, irmãos, não é que ele está voando, tá? É porque ele está no céu. Por que ele está no céu? Porque é Ial que está falando por ele. É isso que está querendo dizer. Ial está no céu e ele está na terra. Então essa é uma representação do que ele está falando. Diferente quando você vê Macha, que quando você vai em Hebreus 12, Macha estava na terra. Agora, vocês têm que ficar muito mais tementes, assim diz Hebreus 12, porque agora é aquele que vos fala do céu. Lembra disso? Então ele fala assim, vi depois outro anjo, que voava no meio do céu com um evangelho eterno, para anunciar aos habitantes da terra, toda nação, tribo, língua e povo. Lembra dele? Ele dizia em alta voz, lembra? Alta voz. Temei a Ial e tributai-lhe glória, pois chegou a hora do seu julgamento. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes. Pois nós vamos entrar nisso. Vamos ver se... Eu não sei se vocês estão maduros, então... Posso entrar em algumas coisas mais maduras? Vamos ver. Tá. Daqui a pouco a gente vê. Agora, o outro anjo, o segundo. Ó, primeiro um anjo, ele voava e trazia o evangelho eterno. Agora um outro anjo. O outro anjo, o segundo, continuou. Continuou. Continuou o quê? A gente já falou. 3.260 dias, depois mais 1.260 dias, formando 7 anos, ok? Aí ele dá o dica que ele fala, outro anjo, o segundo, continuou. Continuou o quê? Continuou a mensagem que o primeiro trouxe. Vocês estão entendendo? Aí ele fala, caiu Babilônia, a grande, que embebedou todas as nações com vinhos do furor. Olha aqui, esse anjo fala, caiu Babilônia, caiu Babilônia, ok? Essa é a palavra para você identificar que anjo é esse, caiu Babilônia, ok? Então vamos lá, agora o terceiro. O outro anjo, ainda o terceiro, seguiu-os em alta voz
Se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a marca na fronte ou na mão, esse também beberá o vinho do furor de Al, derramado sem mistura na taça da sua ira. Será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e os que adoram a besta e sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome, nunca tem descanso, dia e noite. Nisto se firma a perseverança dos santos. Os que guardam, olha aqui o link. Os que guardam os mandamentos de Al e a fé em Yahshua. Os que guardam os mandamentos de Al e a fé em Yahshua. Calma. Vamos lá em Apocalipse 12. Apocalipse 12. Versículo 17. Versículo 17. Presta atenção, irmãos. Enfurecido por causa da mulher, o dragão foi então guerrear contra o resto dos seus descendentes, os que observam os mandamentos de Al e mantêm o testemunho de Yahshua. Ok? Que observa os mandamentos de Al e mantém o testemunho de Yahshua. Ok? Agora volta para o 14. 14, versículo 12. Apocalipse 14, 12. Diz assim: nisto se firma a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Al e a fé em Yahshua. Viu a perseverança? Por quê? Porque eles estão na grande tribulação, esses aqui. Eles estão sendo perseguidos na grande tribulação. E é nisso que se prova a perseverança deles. Se eles vão continuar guardando o mandamento de Al e a fé em Yahshua Mashiach. Ok? Viu o link aqui dos dois? Sim. Agora, voltando. Vamos voltar. 14:6. Vi depois outro anjo que voava no meio do céu, com o evangelho eterno. Percebe? O que é um evangelho, irmão? Deixa eu ver, o irmão. Vamos ver quem que eu vou chamar. O que é evangelho, irmão Isalino? O ensinamento. É mais do que isso, irmão. É o quê? Evangelho você deve ter aprendido quando estava na denominação, o significado. Evangelho? É. Não. Evangelhos são as boas novas de salvação. Até hoje vocês não sabem dessas coisas tão básicas, irmãos. Evangelho é boas novas de salvação. Se esse anjo está pregando o evangelho, é porque ainda tinha chance de ser salvo. Vocês estão entendendo? Exatamente. Então esse anjo aqui, ele está com o evangelho eterno. Quer dizer, ele está pregando ainda a chance de ser arrebatado. Vamos falar assim, a gente ser salvo, né? Que arrebatado a gente já está mudando essa palavra, né? De ser salvo. Ainda a chance de ser salvo. Quem que é esse anjo, irmão? Irmã Ione. Hã? Não, primeiro a gente não falou ainda. É o Aiô. É o anjo de Filadélfia. Isso mesmo. Por isso que ele está com o evangelho eterno e é o evangelho revelado. É o evangelho sem segredos,
e é o evangelho de salvação. Ok, irmãos? Vamos lá. Continuando. Ele fala assim, agora, versículo 8. O outro anjo, o segundo, continuou. Quer dizer, continuou a obra. Continuou a obra que o primeiro concluiu. Então ele vai continuar. Só que agora, esse segundo anjo não está pregando o evangelho. Ele não está dando chance ali de salvação. Ele vai pregar uma outra mensagem. Vamos ver. O outro anjo segundo continuou. Caiu. Babilônia, a grande, que embebedou todas as nações com vinho do seu furor. Olha só, caiu. Aqui ele está falando assim, ó, já é o que? Julgamento. Já é julgamento. O primeiro estava pregando ainda salvação. E o segundo está pregando julgamento. O café não me fez muito bem, não. Vamos lá. Então, veja bem, Babilônia, a grande. Agora eu quero perguntar para... vamos ver aqui, irmã Rejane. Que anjo é esse? Que eu dei a dica como Babilônia. Eu não tenho certeza. Aham. Mas Aí você vai me falar por quê, que você acha. Pode falar. É marcha? Por quê? Não sei falar. É um chute de vestibular. Tem que ter um sentido, né? Irmão Tiago. Cadê o Tiago? O Tiago tá escondido lá. Eu sei. Eu olhei aqui para ele de rabo de olho e falei assim, o Tiago, vai lá. Que anjo é esse? E por quê? Elial? Por quê? Veja bem, irmãos, é muito fácil. Você tem a dica Babilônia. Vocês têm que lembrar de Babilônia, faz o link com quem? Com Jezabel. O link é com Jezabel. Babilônia, o link é Jezabel. Não é? Não é a Babilônia que fala assim, ó, tem uma mulher aí que ensina, chamada Jezabel. Lembra disso? Irmãos, presta atenção. Não tem? Então, se está falando contra Jezabel, quem que é esse anjo? Alial. Entenderam? Bateu de frente lá atrás. Ô, irmão, pode falar uma coisa? Eu pensei em falar, só que eu fico com medo. Pode falar, meu irmão, não tem medo, não precisa ter medo. Eu só quero que vocês, eu estou ensinando vocês a entender, ok? Aí ele continua. Ô, irmão, você pode ler um link de Pode? Isaías que fala? Pode? Isaías 21. Os irmãos podem estar olhando. 21:9. Aí o profeta fala assim: pois bem, o que vem vindo são homens em caravanas e cavaleiros são aos pares. Ele acrescentou: caiu Babilônia, e todas as imagens dos seus deuses ele as despedaçou no chão. Muito bem. Isso mesmo. E viu ali que eles estão vindo em pares. Quem que vem em par? As duas testemunhas. Né? Segunda, terceira. Então, veja bem. Aqui a gente viu Babilônia, que era a dica, não é? Era a dica. Agora o outro fala, agora eu sei o outro. Não, você vai ter que falar para mim por que você acha que o outro é. Vamos lá, vamos ler. O outro anjo, ainda o terceiro, seguiu-os em alta voz: se alguém adora a besta e sua imagem e recebe a marca na fronte ou na mão, esse também beberá do vinho, né, do furor de Ial, derramado sem mistura.
que quando fala derramado sem mistura, o que é, irmão Elcio? Quando fala derramado sem mistura, o que quer dizer? Derramado puro. Puro. E quando derramado puro, o que significa? Aí eu entendo que seja verdadeiro, né? Foi trago puro, verdadeiro, ou seja, a mensagem foi trago. Vamos lembrar assim, ó, você pega um vinho e você coloca água nele, aí ele está misturado. Fermentado. Não, a água não fermenta não. Veja bem, você tem que ver, mistura. A água faz ele ficar mais forte ou mais fraco? Então, aqui está falando assim, a ira de Yahweh sem mistura, quer dizer, a ira concentrada. Aí representa então como a ira concentrada, não é uma ira diluída. Esse é o vinho do furor. É concentrado. Vocês estão entendendo, irmãos? Porque eu vou ter que fazer assim com os irmãos. Porque muitas vezes eu acho que os irmãos entendem, mas eu tenho que ir agora assim para poder explicar, não deixar nada passar. Porque muitas vezes eu penso que os irmãos entendem, mas não entendem. Quando ele está falando assim, toda vez, sem mistura, quer dizer, sem diluição. Antigamente eles faziam assim, pegava o vinho, punha água para render. É igual falar assim, eu vou colocar um pouco de água no feijão, para dar para todo mundo. Então, aqui ele está falando assim, o vinho que Yahweh vai servir para eles é um vinho sem mistura. Quer dizer, não vai aliviar para eles não. Vai ser duro, vai ser agressivamente concentrado. Entenderam? Entenderam, irmãos? Então vamos lá. Derramado sem mistura na taça de sua ira, será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos, diante do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos. Os que adoram a besta sua imagem, e quem quer que receba a marca de seu nome não tem descanso, dia e noite. Nisto se firma a perseverança dos santos e os que guardam os mandamentos de Yahweh e a fé em Yahshua. Ouvi então a voz do céu dizendo, escreve, felizes os mortos. Viu lá que fez guerra contra os santos e os venceu? Fala, felizes os mortos, os que desde agora morrem no mestre. Sim, diz o Espírito, que descanse de suas fadigas, pois suas obras os acompanham. Então essa passagem toda aqui, eu quero saber, que anjo que é esse? Alguém vai me falar que anjo é? É Macha, exatamente. Olha aí, olha o link que a irmã já achou. Os mandamentos, que guarda os mandamentos. Viu como é que a escritura conversa, irmãos? Viu? Que guarda os mandamentos. Quem que trouxe os mandamentos? Macha. Macha trouxe os mandamentos. Que anjo é esse? Macha. Compreende? Sim. Muito parabéns, viu, minha irmã? É isso que eu estou tentando ensinar para os irmãos. Estou tentando ensinar isso para vocês. Por quê? Porque o evangelho que o mensageiro Filadélfio traz para a era Filadélfia é um mensageiro sem segredos. Entendeu? Sem segredos. Vamos lá. Essa passagem está mostrando um fato. Veja bem, primeiro mensagem de salvação do evangelho eterno e depois de julgamento. Depois de julgamento. Viu que eles estão, os três anjos, quer dizer, são três anjos, sendo que estão no mesma missão, os 7 anos, sendo que os 3 anos e meio iniciais de salvação ainda, e os 3 anos e meio finais de julgamento. Vocês entenderam? Grato a Yahshua, grato a Yahweh.
Eu queria só, já que os irmãos falaram que está maduro, já que a gente está nesse versículo, é só uma salpicada, tá? Uma salpicada aqui. Apocalipse 14. Apocalipse 14. Os irmãos estão, como diz, eu não posso falar o termo vulgar, mas os irmãos estão em cima de mim, querendo saber, assim, um pouco mais da missão de Filadélfia. Além de selar os irmãos com a mensagem ao Chapai, tem ainda uma segunda mensagem. Olha só. Apocalipse 14, aqui está falando com os companheiros do Cordeiro. Tá? Apocalipse 14, 6, diz assim: vi depois outro anjo, que voava no meio do céu. Eu acho que os irmãos não vão assustar muito não, tá? Porque se você estiver maduro, não vão assustar. A palavra que vai dizer: vi depois outro anjo que voava no meio do céu, com um evangelho eterno, para anunciar aos habitantes de toda a terra, toda a nação, tribo, língua e povo. Ele dizia em alta voz: temei a Iau, e tributai-lhe glória, pois chegou a hora do seu julgamento. Uma pessoa. Aí ele fala: adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes. Adorai. Aí a gente faz um link com Colossenses 1,15, que Yahshua fez todas as coisas. Ok? Agora vamos a Hebreus 1. Hebreu 1. Vamos abrir Hebreu 1. Hebreus 1. Hebreus 1. Hebreus capítulo 1. Essa missão foi dada para o anjo. Hebreus capítulo 1. Eu vou ler para os irmãos, tá? Diz assim. Hebreus 1, 1. Muitas vezes e de modos diversos falou Yahweh outrora aos pais pelos profetas. Agora, nesses dias que são os últimos, falou por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e pelo qual fez os séculos. É ele o resplendor da sua glória, e a expressão da sua substância. Sustenta o universo com o poder da sua palavra. E depois de ter realizado a purificação dos pecados, quer dizer, Yahshua, sentou-se nas alturas à direita da majestade. Yahweh. Tão superior aos anjos, olha aqui, tão superior aos anjos quanto o nome que herdou excede o deles. Presta atenção. Ele recebeu o nome depois de ter purificado os pecados, viu? Sim. Ou seja, depois de ter morrido e ressuscitado. Ele recebeu um nome que é acima de todos os anjos depois de ter purificado os pecados. Tão superior o nome que ele recebeu. Qual o nome que ele recebeu? Iau. O nome do Pai. E ao Filho. Viu? E ao Pai e ao Filho. Eu estou falando em 5 ou 6 porque agora é comida, agora que vai ser comida de verdade, tá, irmãos? É e ao Pai e ao Filho. Tá? É uma representação até da minha casa. Arthur Pai, Arthur Filho. Eu também tenho. Tá? Isso é só um exemplo. Olha aqui. O irmão também, né? Aí vamos lá. Agora vamos continuar. De fato, versículo 5. De fato, e qual dos anjos disse ao? Qual dos anjos disse ao? Tu és meu filho, eu hoje te gerei? Ou ainda, eu lhe serei pai e ele será filho? E ao introduzir o primogênito, presta atenção, e ao introduzir o primogênito no mundo, diz novamente, adorem-no todos os anjos de Yahweh. Adorem-no.
todos os anjos de Yahweh. Ah, isso aqui é um fermento. Eu vou te mostrar que não é. Vamos em Deuteronômio 32. Eu falei com você que ia ser um alimento consistente, só que você vai entender. Porque hoje você vai entender. Vai cair por terra a mentira do Romilson. Vai cair por terra a mentira do Romilson. Por quê? Porque você vai ver nas escrituras os links. O escritor de Hebreus aqui não pôs um fermento, porque ele estava citando o livro da lei. Ele estava citando o livro da lei. E depois você vai entender por que Satanás é imitador e por que o dragão recebe adoração e o antimachia também recebe adoração. Vocês vão entender. Porque tudo imitador. Vamos lá. Hebreus. Deuteronômios. 43. Deuteronômios 32, 43. Deuteronômios. Eu estava deixando isso para depois, mas os irmãos estão me impressionando demais. Deuteronômio 32, 43. Isso aqui é para cair por terra, veja bem. Iau mandou que ele sentasse no lugar mais elevado do seu lado. Aí ele fala assim, aí os Ialdinho falam assim, não, porque Iau não divide a sua glória com ninguém. Ele não divide, não, ele entrega tudo. Ele entregou tudo na mão do filho. Maravilhoso. Até que ele tenha colocado todos os inimigos debaixo dos seus pés, para depois ele devolver tudo para Iau. Não dividiu, não. Entregou tudo na mão dele, como nós lemos em Hebreus 1. Vocês estão entendendo, irmãos? Sim. Vamos lá. Maravilhoso. Deuteronômio 32, 43. Deuteronômio 32, 43. Diz assim, olha aqui. Aqui ele fala, exultai com ele, ó céus, e adorem-no todos os filhos de Iau. Nações, exultai com seu povo e afirmem sua força todos os anjos de Iau, porque ele vinga o sangue dos seus servos e toma vingança dos seus adversários. Ele retribui aqueles que o odeiam e purifica a terra do seu povo. Purifica a terra do seu povo. Falando, depois de ter purificado os pecados, assentou-se à destra de Iau. É aqui que ele está falando. Iau fala, e todos os seus anjos adorem-no. Irmãos, isso aqui, depois você vai ler todo o contexto aqui do Deuteronômio. É o link que o escritor de Hebreus fez em Hebreus capítulo 1. E é a mensagem do anjo. O anjo que está voando. E ele fala, adorai aquele que fez o quê? O céu, a terra, o mar e as fontes de água. Vocês estão entendendo? Sim. Por quê? Porque o mensageiro de Sardes queria jogar por terra Yahusha. Por quê? Porque eles são sinagoga. Porque Satanás não quer que Yahusha seja exaltado. Por isso que ele falou assim, subirei a alta nuvem, serei semelhante. Por quê? Quer colocar, tirar de Yahusha, tudo isso. Vocês estão assistindo os vídeos do canal? Vocês estão prestando atenção ali? Isaías 14, 14 para Apocalipse 14, 14. É o link que Yahweh fez para deixar claro que o Altíssimo está se referindo ali, acima da alta nuvem. É Yahweh. Está entendendo? Isso, quando o irmão Romilson pega, ele fala do anjo em Apocalipse. Vamos lá no anjo de Apocalipse que não quis ser adorado? Vamos lá? O anjo que não quis ser adorado não é Yahusha. O anjo que não quis ser adorado era Mical. Vamos lá? Porque não sabendo que é Mical, vai achar que é Yahusha, porque acha que Mical é Yahusha. Vamos lá. Apocalipse
capítulo Apocalipse 19. Apocalipse 19. Apocalipse 19, 9. Olha aqui. Apocalipse 19, 9. Diz assim: a seguir, disse-me, escreve, felizes aqueles que foram convidados para o banquete das núpcias do Cordeiro. E acrescentou: estas são as verdadeiras palavras de Yahweh. Caí então aos seus pés para adorá-lo. Presta atenção, ao anjo. Mas ele me disse: não faças. Sou servo como tu, como teus irmãos que tenham o testemunho de Yahusha. Quer dizer, o testemunho de Yahusha, não é o meu testemunho. É o testemunho de Yahusha. Não é Yahusha que está recusando aqui, não. É esse anjo que guarda o testemunho de Yahusha. Porque se ele fosse Yahusha, ele fala que guarda o meu testemunho. Muito bem. E ele fala assim, aqui, é a Yahweh que deves adorar. Com efeito, o espírito da profecia é o testemunho de Yahusha. Aí vamos lá. Aí você vai um pouquinho mais para frente. Agora você vai no capítulo 22, versículo 16. Apocalipse 22, 16. Diz assim: eu e Yahusha. Olha aqui. Eu e Yahusha enviei meu anjo para vos atestar estas coisas a respeito das igrejas. Viu? Eu e Yahusha enviei o meu anjo. Então é o anjo que está dando as orientações para Yahuana. Viu? Viu aqui? Eu e Yahusha enviei o meu anjo para dar o testemunho às igrejas. Tremendo. Então, aquele anjo que se recusou a receber adoração é esse anjo que foi enviado da parte de Yahusha. Vocês estão entendendo mesmo? Para mim foi sanada a minha dúvida, não dúvida, na verdade, entendimento, né, irmão? Porque da outra vez que o irmão deu uma pitada lá de adorar Yahusha, eu vi lá. Mas e o outro anjo? Agora agora vocês vão entender por que o dragão e o antimachias são adorados, porque eles são imitadores. Vamos lá, Apocalipse 13. Apocalipse 13. Apocalipse 13. Olha só, Apocalipse 13. Apocalipse 13. Versículo 7. Apocalipse 13, 7. Deram-lhe permissão para guerrear contra os santos. Viu o que nós lemos? Que fez guerra contra os santos e os venceu. E aí fala: felizes agora aqueles que são mortos, porque agora eles vão se descansar. Então ele fala assim: foi dado permissão para guerrear contra os santos e vencê-los. E foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Viu que foi a mensagem do anjo? Exato. Que a mensagem do anjo, ele envolve todos esses 4 personagens. Exato. E aí ele continua. Versículo 8. Adoraram-na então todos os habitantes da terra, nome que não está escrito desde a fundação do mundo, o livro da vida do Cordeiro imolado. Aí ele fala, veja bem, aí ele entra aqui, ó, vamos voltar aqui um pouquinho, versículo 4. Versículo 4, vamos pegar o versículo 3 primeiro. Uma de suas cabeças parecia mortalmente ferida, mas a ferida mortal foi curada. Cheia de admiração, a terra inteira seguiu a besta. Peraí, se é uma besta que está recebendo uma ferida lá no céu, como que a terra inteira ficou admirada de ver que a cabeça voltou à vida? Não, foi morto aqui na terra. Aqui na terra, por isso que todos os povos viram e admiraram. E falaram assim, quem pode guerrear contra a besta? Por quê? Porque se mata, ela revive.
Se mata, ela revive. Quem pode guerrear contra ela? Vocês estão entendendo? Vamos lá. Vamos lá de novo. Uma de suas cabeças, versículo 3. Uma de suas cabeças parecia mortalmente ferida, mas a ferida mortal foi curada. Cheia de admiração, a terra inteira seguiu a besta e adorou o dragão por ter entregue a autoridade à besta e adorou a besta, dizendo: quem é comparável à besta? Viu? Era isso tudo que eles queriam? Queriam o quê? Imitar as coisas de Ial. Por quê? Porque Ial é adorado, Ialcha é também adorado pelos seus anjos. Ele queria a mesma coisa que acontecia lá em cima, acontecendo aqui na terra. Vocês estão entendendo, irmão? Sim. Então, esses são os segredos celestiais que só pelo anjo Filadélfia seria trazido, porque você viu ali o anjo voando no céu com o evangelho eterno e diz: temei a Ial, porque já está na hora do seu julgamento, e adorai aquele que fez o céu, o mar, as fontes de água. Viu? Aí nós temos que fazer o link com Hebreus capítulo 1 e Deuteronômio 32. E voltar em Apocalipse 13. Por quê? Porque é imitação. Por isso que é imitação de quê? De querer fazer como lá em cima. Porque queria ser igual. Queria tomar o lugar. Né? E aqui na terra, quando alguém quer tomar o lugar daquilo que não é dele, é a mesma coisa, é o mesmo espírito, o espírito do antimachia. Querendo tomar o lugar, como Satanás queria tomar o lugar de Ialcha aqui na terra. Aquele que quer tomar o lugar do mensageiro, Micael Aiô, é o mesmo espírito. É o espírito do usurpador. Vocês estão entendendo? E é nisso que eu falo com os irmãos. Irmãos, amadurece, larga de ser criancice. Entenda o que estava acontecendo no nosso meio. Entenda. Vamos lá. Tem muito mais, né? Tem muito mais. E o que eu queria mostrar isso aqui para os irmãos? Os irmãos estavam me pedindo muito nisso. Aí eu falei, então vamos entrar aqui um pouco. Porque essa é a condição de quê? De se cumprir a palavra que diz assim, olha, a vontade de Ial é que todos se salvem. E que cheguem ao pleno conhecimento de Ialcha, da verdade. Porque existe um só Ial e um só mediador entre Ial e os homens. Ialcha Machia, homem. Quando você pega e coloca Ialcha, que nós lemos, Ial falou assim, vem aqui, senta na minha direita, até que eu tenha posto os teus inimigos debaixo dos teus pés. E entregou para ele todo o poder. Não dividiu o poder, entregou para ele todo o poder. E a fidelidade é quando ele tiver colocado todos os inimigos debaixo dos pés, ele devolve o poder todo para Ial. Porque essa é a prova de fidelidade. Foi dado toda para ele e ele devolve para Ial. Por quê? Isso é a fidelidade. Salmo 72, 17. Lembrando que adorando Ial, você está adorando Adorando Ial. Adorando Ial. tudo que Ial é, Ial é. Você viu aqui? Você viu que ele é a essência completa da substância? Então, olha aqui, se Ial falou, senta na minha destra, no lugar mais elevado, na luz inacessível, ele vai falar assim, não adore ele não. Como assim, não adore ele? Está sentado no mesmo trono? Como? Vocês estão entendendo? E aqui ele não está dividindo nada, ele entregou tudo na mão de Ialcha, até que tenha todos os inimigos debaixo dos seus pés. Aí Ialcha devolve tudo para Ial novamente. É forte, irmãos? Hã? Maravilhoso. É gostoso saber a verdade, né? Por isso, irmãos, por isso que é a nossa luta aqui, porque essa verdade é só de Filadélfia. Exatamente isso. Essa verdade é só de Filadélfia.
Por isso que eu falo para os irmãos, não assista bobagem. Não assista bobagem, irmãos. Nós temos muito alimento aqui. Você falou? Não? Ah, tá. Então, olha, irmãos, agora eu quero mostrar uma coisa para os irmãos, tá? O Pai nos deu um entendimento ali, que aquela passagem de Apocalipse 7, né? Aquele anjo que sobe do Oriente com seus anjos, né? Ele está vindo aonde? Do Monte das Oliveiras. Nós já fizemos esse estudo. Aí o Pai vai mostrar para nós a coisa maravilhosa. Vamos abrir Isaías 51. Isaías 51. Isaías 51. Aqui você sabe que esse aqui é um texto áureo, né? Texto de ouro. Que fala assim: ouvi-me, vós que estáis à procura da justiça. Vós que buscai a Ial. Olhai para a rocha dos quais fostes talhados, da cova que fostes traídos. Olhai para Abraão, vosso pai. E para Sara, aquela que vos deu a luz. Ele estava só quando o chamei, mas eu o abençoei e o multipliquei. Viu? Ial consolou Sião, consolou todas suas ruínas. Ele transformará seu deserto em um Éden, suas estepes em jardim de Ial. Nela se encontrarão gozo e alegria, cântico de ações de graça e som de música. Você já viu Apocalipse 14, né? Agora vamos lá. Aí ele fala, olha só, agora você vai para o versículo, aí ele fala assim, ó, aqui, o reino da justiça de Ial. Essa passagem está falando aqui, ele fala assim, ó, atende-me, vamos pegar o versículo 4, atende-me, povo meu, olha aqui, povo meu, você sabe quem que é, povo meu, atende-me, povo meu, dai-me ouvidos, minha gente, porque de mim sairá uma lei, farei brilhar meu direito como luz entre os povos, breve chegará a minha justiça, surgirá a minha salvação, meu braço, olha aqui, meu braço, você vai ver, executará o julgamento entre os povos. Faz um link Apocalipse 19. Aquele que vem em nome de Ial. Em mim as ilhas esperarão na proteção do meu braço. Olha aqui, na proteção do meu braço porão sua confiança. Erguei ao céu os olhos, olhai para a terra cá embaixo, porque os céus se desfarão como fumaça, a terra se desgastará como uma veste, seus habitantes perecerão como mosquitos, mas a minha salvação será eterna e a minha justiça não terá fim. Ouvi-me, vós que conheceis a justiça, povo que tens a minha lei no coração. Não temais a injúria dos homens, não fiqueis apavorado com seus insultos. Com efeito, a traça os devorará como um vestido, as lavas os devorarão como lã, porém minha justiça durará para sempre, e minha salvação de geração em geração. Olha aqui. Aí ele fala assim. Olha aqui, irmãos, versículo 6. Presta atenção. Versículo 6. Erguei os olhos aos céus. Tá aqui embaixo. De repente, ele está lá em cima. Olha aqui. Olhai para a terra cá embaixo. Olha aqui. Inicialmente, está aqui. Olhai para o céu. Yauxa! Yau! E de repente, está lá em cima. Olhando para baixo. Viu aqui o versículo 6? Olha aqui o versículo 6. Erguei os olhos aos céus. Olha aqui. Erguei aos céus os olhos. E olhai para a terra cá embaixo. Olhai para a terra aqui embaixo. Porque já está lá em cima. Porque os céus se desfarão como fumaça. Aqui ele já está falando de quê? Tribulação. Então, ele vai resgatar e aqui embaixo vai virar uma tribulação que as pessoas morrerão como um mosquito.
Aí ele continua. Agora vamos lá. Esse braço aí, quem que é? Vamos descobrir? Aí ele fala assim, versículo 9. Desperta, desperta. Mune-te de força. Ó braço de Ial. É Ialcha? Não. Não, irmão André. Viu? Viu aqui? Desperta, desperta. Tava dormindo. Tava dormindo. Mune-te de força. Ó braço de Ial. Quer dizer, o braço de Ial é fraquinho, né? Tá dormindo o braço de Ial. Olha aí o braço de Ial dormindo. Irmãos, é uma outra pessoa, mas que é como o braço de Ial. Desperta, desperta, mune-te de força, ó braço de Ial. Desperta como nos dias antigos, nas gerações passadas. Por acaso não és tu que despedaçou Raabe e trespassou o dragão? Vamos ver que Raabe é essa? Vamos ver que Raabe é essa? Quem sabe que Raabe é essa? Hã? Isaías 37. Vamos lá, Isaías 37. Isaías, deixa aqui aberto, nós vamos voltar. Isaías 37. Isaías 37. Vamos ver que Raabe é essa. Isaías 37. Vamos lá. Diz assim: sim, o auxílio do Egito é inútil e vão. Eis que lhe chamei Raabe, a decaída. Quer dizer, quem que é Raabe aqui? Egito é a Raabe. E aqui ele está falando, ó braço de Ial. Vamos voltar. Versículo, a gente estava no 9, né? Desperta, desperta. Mune-te de força, ó braço de Ial. Desperta como nos dias antigos, nas gerações de outrora. Por acaso não és tu aquele que despedaçou o Egito? Que trespassou o dragão? Não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo, e fez o fundo do mar um caminho a fim de que os resgatados passassem? Ou seja, não é esse braço que abriu o mar vermelho? Viu? Assim voltarão os que foram libertados por Ial. Chegarão a Sião gritando de alegria, trazendo consigo alegria eterna, gozo e alegria os acompanharão, dor e gemidos cessarão. Agora vamos descobrir quem que é esse braço? Vamos descobrir quem que é esse braço? Vamos lá, Isaías 63. Isaías 63. Você já percebeu que o braço aqui, ele abriu o mar vermelho, ele trespassou o dragão, ele destruiu o Egito, ok? Agora vamos ver quem que é esse braço. Vamos abrir Isaías 63. Isaías 63, olha aqui, maravilhoso isso aqui, irmãos. Quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes fulgurantes, que vem majestoso no seu traje, marchando na plenitude do seu vigor? Sou eu que promovo a justiça, que sou poderoso para salvar. Poderoso, já falei, o anjo poderoso. Quem que é o anjo poderoso? Ialcha. Ialcha é o anjo poderoso. E ele é poderoso para salvar, ok? Vamos lá. E por que essa cor vermelha no teu traje? Por que as tuas vestes se parecem com as que alguém que tenha pisado a uva no lagar? Sozinho pisei a dorna. Dorna é o tabuleiro que põe a uva para pisar. A dorna é o tabuleiro. Sozinho pisei a dorna. Do meu povo, ninguém estava comigo. Do meu povo, ninguém estava comigo. E Ialcha desceu sozinho. Do meu povo, ninguém estava eu estava sozinho. Do meu povo, ninguém estava comigo. Vamos lá. Pisei as uvas na minha ira. Pisei as uvas na minha ira. Na minha cólera as esmaguei. Seu sangue salpicou as minhas vestes. Com isso sujei toda a minha roupa. Com efeito, decidi-me por um dia de vingança.
chegou o ano da minha retribuição. Chegou um ano. Chegou um ano da minha retribuição. Olhei, mas não havia ninguém para me ajudar. Não havia ninguém para me ajudar. Olhei, mas não havia ninguém para me ajudar. Eu estava triste, consternado, mas não havia quem me sustentasse. Contudo, meu braço veio em meu socorro. E a minha cólera me sustentou. O meu braço veio em meu socorro. Ok? Agora vamos em Lucas. Você vai manter isso aqui aberto. Ó. Você vai manter aberto, que nós vamos voltar aqui. Agora vamos em Lucas 22. Lucas 22. Lucas 22. 22, 39. Lucas 22, 39. Lucas 22, 39. Lucas 22, 39. Diz assim: Yauxa saiu e, como de costume, dirigiu-se ao Monte das Oliveiras. Os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar, disse-lhes: Orai, para não entrardes em tentação. E afastou-se deles, mais ou menos um tiro de pedra. E dobrando os joelhos, orava: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Cálice de quê? De vinho. Lembra disso? Pisando lá atrás as uvas. Para fazer vinho. Tudo bem, vamos lá. Pai, queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não minha vontade, mas a tua seja feita. Apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. O meu braço veio ao meu socorro. E cheio de angústia, orava com mais insistência ainda. E o suor lhe tornou semelhante a espessas gotas de sangue que caíam por terra. As minhas vestes todas se salpicou. As minhas vestes todas se salpicou, como alguém que tenha pisado o lagar. Viu o link? Gotas de sangue do suor dele. Você sua por todos os seus poros. Pelo seu corpo inteiro, você sua. E ele salpicou as vestes dele com sangue. Naquele momento ele estava pisando o lagar da ira de Iau. E a ira de Iau veio sobre ele. A ira de Iau veio sobre ele mesmo. Por isso o cálice. Ele estava pisando a ira de Iau. E é ele mesmo sendo o quê? O atormentado. Você está entendendo, irmãos? Aí veio o braço veio ao meu socorro. É o braço aqui, ó. O anjo veio o consolar. Agora a gente volta, agora a gente vai entender melhor. Vamos voltar lá em Isaías 63. Vamos voltar de novo em Isaías 63. Olha só, versículo 2. E por que essa cor vermelha no teu traje? Por que as tuas vestes se parecem como alguém que tenha pisado a uva no lagar? Sozinho pisei a dorna. Sozinho, ficou sozinho ali. Não tinha ninguém mais. Ficou sozinho. Sozinho pisei a dorna do meu povo. Ninguém estava comigo. Pisei as uvas na minha ira. Viu? A ira de Iau contra o próprio Yauxa. Na minha cólera as esmaguei, seu sangue salpicou as minhas vestes. Com isso sujei toda a minha roupa. Com efeito, decidi por um dia de vingança. Chegou o ano aceitável, o ano de auge. Chegou o ano da minha retribuição. Olhei, mas não havia ninguém para me ajudar. Os discípulos ficaram lá dormindo. Não tinha ninguém para ajudar ele. Aí quem que teve que vir? O braço de Iau
o braço de Ial teve que vir. Aí ele fala, eu estava consternado, triste, magoado, extremamente triste, mas não havia quem me sustentasse. Contudo, meu braço veio em meu socorro e a minha cólera me sustentou. A minha cólera me sustentou. Viu, irmãos? Isso, como eu falo com os irmãos, essa é os segredos do Evangelho eterno. Esse é o link aqui lá de Alcha. O cumprimento dessa passagem de Isaías é aquele momento do Monte das Oliveiras. E Alcha estava pisando o lagar da ira de Ial contra ele mesmo, porque ele cumpre Isaías que fala, sobre ele caiu toda a ira de Ial. Toda a ira de Ial. E veio o braço me sustentar. Esse braço, você vai ver, quando estiver falando, nós vamos ver esse estudo. Não sei se nós temos tempo. Ó, o tempo assim, nós vamos ver que quando vai falar de dois personagens, fala o braço ou o braço estendido é Mical. E a mão poderosa de Ial é Ial. Aí você vai entender aquela passagem de Apocalipse 14. Saiu do templo o braço e falou com a mão. Corta, lança tua foice. Eu vi na mão uma foice afiada. Eu vi na mão uma foice afiada. O braço foi na mão e falou, lança a foice e cega a terra, porque a colheita já está madura. Nós vamos ver isso um pouquinho, tá, irmãos? Nós vamos continuar esse estudo, porque esse estudo é muito grande. Então, vamos lá. Vamos abrir. Vamos abrir. É muita coisa, né, irmãos? Vamos lá. Vamos abrir em Gênesis 19:10. Gênesis 19:10. Gênesis 19:10. Gênesis 19:10. Olha aqui. Gênesis 19:10. Diz assim. Os homens... Aqui, ó, vamos lá. Vamos pegar do 9. 19:9. Mas eles responderam, retira-te daqui. Um que veio como estrangeiro agora quer ser juiz? Pois bem, nós te faremos mais mal do que a eles. Isso aqui é os dois anjos em Sodoma, tá? Arremessaram contra ele, Ló, e chegaram para arrombar a porta. Os homens, porém, estendendo o braço, fizeram Ló entrar para junto deles na casa e fecharam a porta. E fecharam a porta. Viu ali o livramento? O braço estendeu, pegou Ló e trouxe para dentro da porta e fecharam a porta. Esse faz o link com o pai de família. Vamos lá. O link com o pai de família, irmãos. Link com Lucas. Lucas 3. Vamos lá. Hã? Lucas 13. Lucas 13? Isso. Vamos lá. Lucas 13. Lucas 13. Lucas 13, 23. Lucas 13, 23. Viu aqui? Os dois anjos estenderam o braço e pegaram Ló e puseram para dentro da casa e fecharam a porta. Aí é Yalcha agora falando. Lucas 13, o quê? 23. Lucas 13, 23. Diz assim, ó. E vamos pegar pelo 22, tá? 22. Yalcha atravessava cidades e povoados, ensinando e encaminhando-se para Yalchalã. Isso é importante. Sim. Yalcha estava indo para Yalchalã. E alguém lhe perguntou, mestre, é pequeno o número dos que se salvam? Presta atenção. É pequeno o número dos que se salvam?
calma. Nós vamos lá, deixa aberto aí. Nós vamos agora, aquela passagem do pequeno rebanho. Um pouco atrás, Lucas 12. Isso. Lucas 12, 32. 32. Lucas 12, 32. Olha aqui. Lucas 12, 32. Diz assim: olha, não tenhais medo. Olha aqui. Não temais medo, pequenino rebanho, filhos de Alcha. Não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do vosso Pai, dai-vos o reino. Pequenino rebanho. Agora você volta lá. Eles perguntam para Yalcha se são poucos. Olha só o que ele pergunta. 23. Lucas 13, 23. E alguém lhe perguntou: mestre, é pequeno? Olha aqui, olha as dicas. Por isso tem que ser Yalchalã. Por isso que tem que ser. É pequeno o número dos que se salvam? É pequeno o número dos que se salvam? Exatamente. Aí ele respondeu: esforçai por entrar pela porta estreita. Viu que naquela hora a porta é a porta que os anjos estavam dentro de casa. Eles puxam Ló para dentro de casa e fecha a porta. Viu? Ele fala aqui, ó. Esforçai, olha só, veja bem. Vamos lá. Versículo 24. Versículo 24. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o pai de família houver se levantado, olha aqui, viu que levanta? Aqui, agora marca aí, levantado. Marca aí, levantado. Agora vamos lá em Daniel 12. Daniel 12. Daniel 12. Olha aqui, Daniel 12. Olha aqui, tudo você viu lá atrás, o braço estendido dos anjos era Mical puxando Ló para dentro de casa. Viu? Ó, Daniel 12, versículo 1. Diz assim, olha só, nesse tempo levantar-se-á Mical, o grande príncipe. Levantar-se-á. Agora a gente volta lá. Agora volta lá em Lucas 13, 25. Lucas 13, 25. Diz assim: uma vez que o dono, vamos falar, pai de família, melhor. Uma vez que o pai de família houvesse levantado. Viu aqui? Nós lemos lá falando assim: vai se levantar Mical. Vai se levantar. E aqui ele está dando a dica falando assim: Mical é o pai de família que se levantou. Vocês estão entendendo, irmãos? Exatamente. Então ele fala: uma vez que o pai de família houvesse levantado e tiver fechado a porta, e vós de fora começardes a bater na porta, dizendo: mestre, abra-nos. E ele vos responderá: não sei de onde sois. Então começareis a dizer: nós comíamos e bebíamos em tua presença, e tu ensinaste em nossas praças. Tu ensina, ele ensina nas praças. Ele, porém, vos responderá: não sei de onde sois, afastai de mim, vós todos que cometeis injustiça. Injustiça. Todos vós que sois injustos. Nossa, versão plenitude fala pai de família. É o pai de família. É o pai de família. Porque faz o link, nós vemos lá. Viste Abraão, vosso pai? Lembra? Abraão, vosso pai, que é a representação de Mical, Abraão, e o filho é Filadélfia, que é tirado na hora que o cutelo vai comer. Não é assim? Então, aqui, irmãos, já começa aqui, ó, mostrando os anjos estenderam o braço e puxaram para dentro da casa e fecharam a porta. Viu como é que vocês vão agora aprender as escrituras? Agora nós vamos fundo agora nas coisas, porque tudo agora vai ficar mais fácil o entendimento, porque tudo está linkado, tudo está linkado.
Entendeu? E aí não vai ter aquelas dúvidas mais. A gente já tinha falado que o pai de família, viu? Até as expressões aqui usa mesmo. Quando o pai de família tiver levantado, viram? Viram, irmãos? Tá vendo? Tudo tá feito ali, ó, lá em cima. O evangelho eterno. Aí, nós estamos com 1h05, ainda tem um pouquinho. 1h05. Vamos lá. Vamos lá. Agora, nós vamos abrir aqui, irmãos. Vamos lá. Vamos abrir. Deixa eu pegar aqui. Olha só. Agora nós vamos em Deuteronômio 4:34. Deuteronômio 4:34. Deuteronômio 4:34. Deuteronômio 4:34. Você viu lá que o braço, que nós lemos em Isaías, ele fez o quê? Ele traspassou o dragão, ele destruiu o Egito e ele abriu o Mar Vermelho. Viu? Ele abriu o Mar Vermelho. O braço de Yahweh. Por isso que ele fala, desperta, desperta, mune-te de força, ó braço de Yahweh. Mune-te de força, ó braço de Yahweh. Lembrai dos tempos antigos. Vou lembrar de você. O que você já fez lá atrás? Viu? Querendo deixar assim, lembra? Vou lembrar você. O que você fez lá atrás? Muito mais rápido. Agora, nós chegamos aqui, Deuteronômio 4:34. 4:34. Diz assim. Olha só. Aqui, vamos pegar do 32, tá? 4:32. Diz assim, interroga, pois, os tempos passados. Olha aqui, os tempos passados. Interroga os tempos passados, que te precederam, que veio antes, desde o dia em que Yahweh criou o homem sobre a terra, de uma ponta do céu até outra. Existiu já uma coisa tão grande como esta? Ouviu-se algo de semelhante? Existe um povo que tinha ouvido a voz de Yahweh vivo, falando no meio do fogo, como tu a ouviste, e que tenha permanecido vivo? Ou uma entidade que tenha vindo para tomar para si uma nação do meio de outra nação? Com provas, sinais, prodígios e combates, com mão forte, olha aqui, forte, o anjo forte, com mão forte e braço estendido, com mão forte e braço estendido, por meio de grandes terrores, como tudo que vosso Yahweh realizou no Egito, em vosso favor aos vossos olhos. Viu aqui, irmãos? Você vai ver, agora nós vamos ver, toda vez que a gente vai ver Yahweh falando assim, o profeta falando, Yahweh agiu através do seu braço estendido e da sua mão forte. E da sua mão forte. Em outras passagens fala mão poderosa. Fazendo o link lá atrás, como a gente já viu em Apocalipse, o anjo poderoso, o anjo forte bradou. Yahshua Mashiach. Ok? E aqui, viu aqui que o braço é Mical, porque vem consolar Yahshua, falando o quê? Mas o meu braço veio ao meu socorro. É o único anjo que apareceu ali para consolá-lo. E a minha ira, aí eu consegui suportar ela, entendeu? Então, quando a gente começa ler isso, irmãos, é assim tão gostoso a gente ver os segredos do Pai agora sendo revelado, todos os detalhezinhos para nós, né? Vamos pegar mais uma aqui para a gente se deleitar mais um pouquinho.
Depois nós vamos dar continuidade a esse estudo, que esse estudo é longo, mas eu queria só introduzir para os irmãos aqui esse entendimento. Nós vamos... Deixa eu achar aqui para os irmãos rapidinho, só um momento. Só um momentinho, irmãos. Vamos lá. Jeremias 32, 21. Jeremias 32, 21. Jeremias 32, 21. Diz assim. Jeremias 32, 21. É 32, tá, irmão? 32, 21. Diz assim. Vamos lá. Olha aqui. Jeremias 32, 21. Vamos lá. 32, 21. Fizeste sair teu povo, olha aqui. Fizeste sair teu povo da terra do Egito. Viu aqui de novo o Egito? Fizeste sair teu povo da terra do Egito, com sinais e prodígios, com mão forte e braço estendido, e grande terror. Tu lhe deste, olha aqui, versículo 22. Tu lhe deste esta terra que tinha prometido por juramento a seus pais. Terra que corre o leite e o mel. Viu? Então, a representação de Yahshua com Mical lá atrás, libertando o povo do Egito e conduzindo eles à terra prometida. Como agora, no final dos tempos, pegando esse povo que são os filhos de Yahshua e conduzindo eles para a terra prometida. Entenderam? Então, é a mesma conexão que agiu lá atrás, agindo agora. Entendeu? Yahshua com Mical. Yahshua com Mical. Conduzindo esse povo para onde? Para a terra prometida. Para a terra prometida. Vocês estão entendendo? Que é o braço estendido e a mão forte. A mão forte. Né? Vamos abrir agora Isaías 40, 11. Isaías 40, 11. Isaías 40, 11. Por isso que está falando assim, olha, acorda, mão, acorda, quer dizer, acorda, braço, braço dormiu, desperta, imune-te de força, imune-te de força. E para você lembrar quem você é de tempos antigos, eu vou te fazer lembrar, ok? Então vamos lá, Isaías 40, 11. Isaías 40, 11 diz assim, olha aqui, irmãos, como o pastor, ele apacenta seu rebanho, com o braço reúne os cordeiros, com o braço reúne os cordeiros, com o braço recolhe as pedrinhas, com o braço recolhe as pedrinhas espalhadas, ok? Vamos lá, vamos ler isso de novo, isso é tão bonito, né? Como o pastor, ele apacenta seu rebanho. Yahshua, com o braço, ele reúne os cordeiros, carrega-os no colo, é o Aiô, lembra disso? Números 11, 12, Exatamente. lembra disso? Verdade, né? Muito forte. Ele carrega no colo, nós vamos lá daqui a pouco, tá? Pra gente encerrar. Olha aqui, como o pastor Yahshua, ele apacenta seu rebanho, Yahshua. Com o braço,
ele reúne os cordeiros, carrega-os no colo, regaço é colo, conduz carinhosamente as ovelhas que amamentam. Quanta comida é? Viu? Conduz carinhosamente as ovelhas que amamentam. Viu? Agora, vamos ler de novo para a gente ir lá em Números, só para a gente encerrar a reunião hoje. Vamos lá, versículo 11, Isaías 40, 11, diz: como pastor, ele apacenta seu rebanho, e alcha. Com o braço, reúne os cordeiros, reúne as pedrinhas, está reunindo. Reúne os cordeiros, carrega no colo, conduz carinhosamente as ovelhas que amamentam. Tremendo. Tá vendo? Agora nós vamos lá em Números 11, 12. Números 11, 12. Vamos lá. Números 11, 12. Números 11, 12. Números 11, 12. Que a tradução aqui, na hora que fala, a gente vai mudar para o aiô, tá? Ao invés de ama, a gente muda para o aiô, que é a tradução que eles tentaram, porque ninguém ia entender o que é aiô, né? Então eles, para facilitar, puseram ama. Mas na realidade, eles perderam o link, porque é um link ali, né? Então, Isaías 11, 12, Números 11, 12, diz assim. De novo aqui você vê que está relacionado aqui com Moisés, né? Moisés é a saída do Egito. Então, de novo, aí ele fala assim, vamos lá, versículo 12. Fui eu, Moisés falando, macho, fui eu porventura que concebi todo este povo? Fui eu que dei a luz para que me digas, leva no teu regaço, aqui ele usa até o termo regaço, o mesmo de lá, igualzinho, usa o regaço para carregar no colo, e ele usa aqui regaço aqui, regaço lá, que é colo. Então vamos lá de novo, começar de novo. Fui eu, Moisés, macho, porventura que concebi todo este povo, fui eu que dei a luz para que me digas, leva-o em teu regaço, como a ama leva a criança no colo, a terra que prometi sob juramento a seus pais, viu? A terra prometida. Então, veja bem, aí ele faz o link aqui de carregar no colo, Isaías, né? Tá mostrando ali que Yalcha é o pastor que apacenta, e o seu braço reúne os cordeirinhos, né? Reúne os cordeirinhos e os carrega no colo. Reúne e carrega no colo, viu? E cuida carinhosamente daqueles que amamentam. Viu, irmãos? Então, nós vamos encerrar, depois nós vamos dar continuidade nesse estudo, mas eu queria mostrar para vocês, quando agora você lê que fala braço de Ial, braço estendido de Ial, é Mical, e a mão poderosa é Yalcha. Por isso que está em Apocalipse 14, fala assim, o anjo saiu do templo, gritando em alta voz, trombeta, ele é o braço, dando ali para Yalcha a instrução para que ele, que é a mão, você vai ver que fala, vi uma foice na sua mão. Lança tua foice, porque a seara da terra já amadureceu. Viu? Aquele Yalcha é a mão de Ial. A mão poderosa de Ial. E Mical é o braço estendido. Entenderam, irmãos? Zacarias 13. Lê para nós então. Lê alta para os irmãos lá. Zacarias 13, 7 fala assim: espada, levanta contra o meu pastor e contra o homem, meu companheiro, diz Ial dos exércitos. Fere o pastor que as ovelhas sejam dispersadas, eu voltarei a minha mão contra os pequenos e acontecerá em toda a terra. Quantos pequenos? Quantos pequenos? A mão. A mão, ela dá palmada. Dá palmada. Eu levantarei minha mão. Eu vou levantar a minha mão e alcha contra eles. Tá vendo?
Por quê? Porque não é porque é filho de Yahshua que vai receber correção. Não é porque é filho de Yahshua que vai deixar de receber correção. Vai receber correção mesmo. Entendeu? Por isso que a palavra fala, eu corrijo todos que eu recebo como filhos. Diferente de um bastardo, né? Que é criado na rua. Os filhos são criados dentro de casa e por isso são disciplinados. Então, amados, sempre você vai ver agora, quando você vê a mão de Yahweh, você sabe que é Yahweh. E você vai ver que sempre fala, minha mão poderosa, minha mão forte. Você vai ver sempre falando isso. E você vai ver o meu braço estendido. Por um acaso meu braço se encurtou para que eu não possa salvá-lo? Lembra disso? Por um acaso meu braço se encurtou para que eu não possa salvá-lo? Não é, irmão? Aí, acha para mim esse versículo. Por um acaso, só para a gente concluir então a reunião de hoje. Por um acaso meu braço se encurtou para que eu não possa salvá-los? Vamos ver onde que está. Vamos lá. Tá demorando. Quem vai achar primeiro? Ninguém tem celular aí, não? Como é que é a palavra? Por um acaso meu braço se encurtou para que eu possa, para que eu não possa salvá-los? Isaías 59. Vamos lá, Isaías 59, 1. Isaías 59, 1. Agora vocês vão começar a ler as escrituras com outros olhos. Para tudo vocês vão ver diferente. Isaías 59, 1, né, irmão? Diz assim, não. Aqui ele usa até a minha mão, né? Até a minha mão, mas tem uma passagem que é meu braço, não tem? Meu braço está curto. Não tem, irmã? Tem. Essa aqui ela fala, é a tradução? Você acha que é a tradução? Olha para mim, na Almeida, como é que tá aí, irmão Francisco? Na Isaías 59, 1. 59, 1, irmão. Diz que a mão de Yahweh não está encolhida. Mas esse texto aí, agora eu achei. Ah, você achou? É 11, 23. É Isaías também? Não, Números 11, 23. Ah, Números 11. Números, vamos lá. 23. Números 11, 23. Números 11, 23, irmãos. Números 11. Números 11, 23. Números 11, 23. Diz assim: respondeu Yahweh a Moisés, a Machas. Viu que tudo está relacionado com esse? Quando tirou do Egito e está levando para a terra prometida, viu? Então diz assim: respondeu Yahweh a Macha, Moisés: ter-se-ia porventura encurtado o braço de Yahweh? Tu verás se a palavra que eu te disse se cumpre ou não. Viu? Então, irmãos, ainda usa a palavra aqui, ó. Aí, versículo 24, olha só, o versículo 24 diz assim: Moisés, macho, saiu e disse ao povo as palavras de Yahweh, né? Em seguida reuniu 70 anciãos dentre o povo e os colocou ao redor da tenda. Aí, viu? Aí, tá vendo? Olha aqui, a ordem vai falar assim: agora vocês vão ver se vai cumprir a minha voz ou não vai. E logo em seguida pegou os anciãos e colocou ao redor da tenda. Ok? Ok, irmãos? Assim seja feito a vontade do Pai Yahshua. Grato a Yahshua. Grato a Yahweh. Grato a Yahshua. Grato a Yahweh. Grato a Yahshua. Grato a Yahweh.
Assim seja feito a vontade do Pai. Ausch.